Hello! Voltei! Vamos continuar hoje a aula de Bauhaus. Animados? Eu estou super! Vamos lá? Mas antes, gente, curte a Cristiane. Vocês têm que fazer tudo para ajudar esse canal a crescer, gente. Ajuda aí, né? Então, inscrever quem não se inscreveu, obviamente, se está gostando, vai lá, curte, divulga, conta para todo mundo. Se está gostando, aperta o sininho, porque aí você sempre será avisado que eu estou chegando. E tem o Instagram do canal, @canal Espalhando Arte, que tem muita coisa bacana, vídeos interessantes, curiosos, ok? Então vamos começar? Nós temos agora de falar, né? Eu já falei da escola, o que ela queria. Vamos falar agora da escola olhada por uma outra ótica. Primeiro eu preciso falar das mulheres na Bauhaus. São assim, pérolas da Bauhaus, né? Bem, em primeiro lugar, que Gropius se surpreendeu com o fato de ter o mesmo número de mulheres e o mesmo número de homens interessados pela nova escola de artes. As mulheres conseguiam vagas na Bauhaus com base na nova Constituição da República de Weimar, que assegurava às mulheres a liberdade irrestrita de aprendizado. No entanto, as dificuldades eram enormes e sempre que possível as mulheres eram empurradas para a oficina têxtil. Mulher não tem força para fazer as outras coisas, põe ela lá para costurar, mais ou menos isso. Oskar Schlemmer, professor, mestre em pintura de murais, satirizava: onde há lã, há também uma mulher tecendo, nem que seja só para passar o tempo. Vou me dar o direito de ficar calada, de não comentar. E essas mulheres modernas tinham um visual ousado, porque elas eram encorajadas a se expressar criativamente. Usavam o cabelo curto e desgrenhado e por ali não passava pente ou escova. E quem acredita que a Bauhaus era um lugar de vanguardistas sérios que só tinham formas geométricas e abstratas na cabeça, está redondamente enganado. A Bauhaus causava furor não apenas por seu design minimalista e revolucionário, mas também em função de suas lendárias festas temáticas ou a fantasia, bem como das noites de espetáculos de teatro e dança. Na famosa Festa Metálica de 1929, por exemplo, todos usavam roupas caseiras feitas de papel alumínio, frigideira e colheres. Utensílios de cozinha diversos. No palco havia apresentações de peças como o balé triádico, uma mistura grotesca de teatro, dança e pantomima. Aliás, a ideia do balé triádico 3, foi baseada no princípio da Santíssima Trindade. Então, sabe o Oskar Schlemmer, que falou lá das mulheres que serviam para costurar? Para passar o tempo? Esse balé foi desenvolvido por ele e estreou em setembro de 1922 em Stuttgart, na Alemanha. E esse balé se tornou-se um máximo avant-garde da dança artística. Bem, a Bauhaus vai ser dividida em oficinas. Essas oficinas deveriam se mesclar, porque um dos principais objetivos da abordagem pedagógica aplicada em todos os cursos era eliminar tendências competitivas, fomentar não apenas a criatividade individual, mas também um senso de comunidade e propósito compartilhado. Lembram quando eu falei os dizeres de Walter Gropius quando fundou a Bauhaus? Pois então, vamos começar com a oficina da tecelagem. A oficina de tecelagem foi uma das oficinas mais bem-sucedidas e produtivas da Bauhaus, experimentando técnicas artesanais tradicionais e métodos industriais. Em 1920, o curso têxtil,
que era exclusivo para mulheres, foi fundido com a oficina de tecelagem. Aos poucos, eles se afastaram do tear de tecelagem tradicional e foram passando para as técnicas de tecelagem industrial. E isso levou à produção dos chamados tecidos Bauhaus. Uma super aluna importante dessa oficina foi Gunther Stolz, que mais tarde se tornou chefe da oficina de tecelagem. E esses alunos da Bauhaus fizeram a ponte entre a tecelagem e a engenharia. Inclusive, alguns dos tecidos feitos por designers têxteis na Bauhaus eram extremamente fortes, à prova de som e resistentes a manchas. Observem esse vestido que eu estou mostrando, como que sua simplicidade de aparência elegante está em seu corte reto e afilado e na escolha do material, algodão e seda artificial. Com sua aparência geral, cintura, comprimento curto, decote baixo, ele deve ter chocado os moradores conservadores de Dessau, embora para os membros da Bauhaus parecesse uma implementação lógica de seus modos modernos de pensar, né? Essa coisa limpa, reduzido ao mínimo purista e funcional, e acabou que ele se tornou um uniforme para a mulher Bauhaus moderna. Um outro bom exemplo é esse tapete, onde podemos ver a influência de vários mestres modernos em seu padrão e em suas cores. A forma básica frequentemente empregada do quadrado é um objeto de experimentação criativa e o principal instrumento para testar o efeito das cores primárias em áreas com limites. Vocês reconhecem isso que eu estou falando? Cores primárias, quadrados, limites, né? Oficina de metal. O trabalho na oficina de metal também começou em 1919. A oficina consistia inicialmente em uma ourivesaria, prata e cobre, que era liderada pelo mestre e pintor Johannes Itten, o doidão místico que brigou lá com o Gropius. Um tempo depois, mais especificamente em 1923, quando Johannes Itten foi despedido porque brigou e entrou em seu lugar Laszlo Moholy-Nagy, essa oficina vai se desenvolver em uma nova direção. Vale dizer que o que entrou no lugar do Itten, o Laszlo Moholy-Nagy, era construtivista. Então vocês mais ou menos já sabem a cabeça dele no geométrico, na simplicidade e na construção. E em vez de peças individuais, os protótipos agora eram feitos para produção em massa. Vou falar do cinzeiro com porta-cigarros de Marianne Brandt, de 1924. Podem perceber que ela projetou o cinzeiro com uma combinação de várias formas geométricas básicas, onde formas esféricas e cilíndricas são usadas para o container de cinzas. Sua tampa possui uma abertura descentrada. Olha a simetria aí. A base da estrutura do objeto, que proporciona estabilidade, é formada por barras dispostas em forma de cruz, com a curva da tigela embutida nas mesmas. Embora o tratamento da superfície perfeito e design minimizado sugiram fabricação mecânica e produção em massa, o objeto é um item exclusivo produzido com trabalho manual demorado. E a gente percebe que fundamental para seu design é o uso das formas elementares do círculo ou, respectivamente, da esfera. Gente, é exatamente o que eu tenho falado nas últimas aulas da simplicidade, da redução ao genuíno, a forma básica, primária, primeira, que é a forma geométrica, que é o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, né? Isso primeiramente no papel, retirado do papel esse desejo através do construtivismo, né? E aqui colocado na vida mesmo,
que era o que o Mondrian queria. Lembram? Então é muito legal como é que tá tudo atrelado, né? Um estilo, um movimento não tá solto no meio do nada. Por isso que eu gosto muito do suprematismo, do neoplasticismo, que são às vezes difíceis de entender pela limpeza, né? O branco sobre o branco, o quadrado só, tanto de quadradinho, mas e aí? Porque eles fazem parte de um conjunto que vem assim florescer nessa Bauhaus e de um desejo antigo de tirar a arte do pedestal da moldura e de trazer para cá, né? É muito interessante. Vamos para a oficina de marcenaria. Os primeiros itens de mobiliário, produzidos exclusivamente com os métodos tradicionais de carpintaria, ainda eram fortemente influenciados pelo expressionismo do início dos tempos de Weimar, lá na primeira fase. Um exemplo disso é a cadeira africana, que eu dei como exemplo, de Marcel Breuer e Gunther Stoss. Ela tem aquela coisa de feita à mão, né, de deixar a madeira, o trabalho aparente, a questão do tecido, do tear mesmo, né, de ser tecido. E aí em seguida temos o ponto de virada da Bauhaus em direção ao funcionalismo, uma visão mais prática da arte e do design. A simplicidade, a função, o racional, o utilitário, o construtivo. E aí vemos a cadeira de ripas, famosíssima também de Marcel Breuer, que obviamente, ainda mais quando você vê o projeto, o desenho dela, percebemos que teve por base os princípios de design Today Steel. São grades que formam quadrados, né? E retângulos. E o assento elástico inclinado, assim como as correias traseiras também elásticas, foram concebidos para promover uma postura sentada confortável e ergonômica. E finalmente nos meus exemplos, porque teriam vários, mas aonde eu quero chegar, né, na coisa mais industrial, a gente tem a cadeira Club, modelo B3, mais conhecida como cadeira Vassili, feita entre 1927 e 1928, também do Marcel Breuer. Bem, a história é a seguinte: enquanto Marcel Breuer, ensinava na Bauhaus, muitas vezes ele andava de bicicleta, era um passatempo que ele adorava. E esse passatempo o levou ao que é talvez a mais importante inovação no design de mobiliário do século XX: o uso do aço tubular. O aço tubular do guidão de sua bicicleta era forte e leve e produzido em massa. Breuer concluiu que se podia ser dobrado em uma bicicleta, podia também ser dobrado em móveis. A cadeira ficou conhecida como Vassili após o pintor Kandinsky, Vassili Kandinsky, amigo de Breuer e também professor da Bauhaus, ter elogiado o projeto quando foi produzido pela primeira vez. E aí, em homenagem ao amigo que gostou do projeto, ele apelidou de cadeira Vassili, tá? De Vassili Kandinsky. Vamos à oficina de cerâmica. Foi uma das primeiras oficinas na Bauhaus e ela foi inaugurada já em 1919, lá no início, em uma fábrica de fornalhas em Weimar. E aí foi em 1923 que um salto tecnológico substituiu a roda de oleiro pela fundição de cerâmica e aí foram feitos protótipos para a produção em série. A gente pode observar nesse bule que eu estou mostrando de faiança esmaltada e ráfia as formas claras, simples, a funcionalidade, beleza moderna e acessível a todos. Mais um sucesso no que diz respeito aos objetivos da Bauhaus. E temos as artes gráficas. Olha aí a logo da Bauhaus, projetada por Oskar Schlemmer, que foi adotada em 1921.
Olha só se ela não conversa com tudo que a gente vem aprendendo de arte moderna, mais geométrica e racional nos últimos tempos, né? Impressionante como ela é resumida, como ela é simples, e não sei se vocês perceberam que ela faz um perfil de um rosto, geometricamente, né? Um rosto. Um outro excelente exemplo é o cartaz da exposição Bauhaus de 1923 em Weimar. Olha como é que é simples nas cores, na redução ao geométrico, e olha como é que ele incorpora a logo da Bauhaus nessa composição. E eu talvez diga para vocês o melhor exemplo dentro das artes gráficas, que é o alfabeto criado por Herbert Bayer, austríaco, em 1925. Ele, muito jovem, mestre da oficina de impressão e propaganda em Dessau, sugeriu a eliminação das letras maiúsculas. Por quê? Para fins de gerenciamento de tempo. Ele se perguntava, por que 2 alfabetos, quando com um só conseguimos a mesma coisa? Por que escrever em maiúsculas se não se pode falar em maiúsculas? E aí, né, é uma proposta super prática, pior que ele tem razão, né? Para que 2 alfabetos? Não passa a mensagem, não é mais rápido? Você não precisa de 2 alfabetos, você não precisa de ter maiúscula e minúscula. E aí ele estava rompendo conscientemente com regras ortográficas do alemão, em que os substantivos são sempre escritos com iniciais maiúsculas, e isso era considerado um enorme sinal de modernidade. Ele apresentou o alfabeto em 1925 com o nome Sternblond. Hoje chamamos de tipo universal. Sua orientação era uso exclusivo de letras minúsculas, formas da geometria elementar, redução ao mais simples, universalidade, tipo universal. E finalmente, mas não menos importante, a oficina de vidro. Joseph Albers chegou pela primeira vez para estudar na Bauhaus em 1920 e começou a usar o vidro como um de seus principais meios, fundindo pedaços de vidro que encontrava nos lixões da cidade. Nesse trabalho dele com vidro, ele criou diversas janelas de vidro colorido. Muito pouca coisa ficou para a gente ver, para contar a história, né? Mas aí a gente tem um exemplo que eu estou mostrando de uma grade montada de vidro, fios de cobre e treliça, que é um exemplo super quadradinhos, grade, cores, etc e tal. Assim como esse outro exemplo, onde eu me inspirei para escolher a minha roupa para a aula, né? A minha blusa Joseph Albers. Bem, concluindo, vocês perceberam o porquê que a gente chama estilo Bauhaus? Eu acho que sim. Tirando aquele primeiro momento expressionista, a Bauhaus se utiliza de toda a imagética que estava sendo trabalhada desde lá do cubismo, futurismo, né? Do resumo da forma, de analisar a forma geometricamente, depois de limpar inclusive o objeto e ficar só a geometria, a simplicidade, as cores, né? É impressionante como que ela consegue tirar isso tudo e aplicar na cadeira, que seja no tapete, no vestido. Nossa, nesse tanto de exemplo que eu dei para vocês. Então, por isso que talvez a gente fale, isso é Bauhaus. Mas na verdade isso está muito mais, estilisticamente falando, pautado num neoplasticismo, num construtivismo, né, num suprematismo que seja, do que na Bauhaus, porque a Bauhaus é uma escola, não é um estilo, entende? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, e não preciso dizer o quão importante essa escola foi e é até hoje para todo mundo, ok? Muito obrigada, e se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça.
Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigada. A gente ainda tem alguns assuntos de arte moderna para ver. Vejo vocês na próxima aula. Beijo, tchau!